Qual é a diferença entre judeu, israelita, hebreu, samaritano? Muita gente tem dúvida a respeito disso quando lê a Bíblia. E eu vou tentar explicar para você isso rapidinho. A palavra hebreu vem de Eber. Eber foi alguém que antecedeu Abraão. Abraão, na Bíblia, ele já foi citado como o hebreu. Abraão era hebreu. Abraão tem Isaac, Isaac tem Jacó. Jacó é aquele que luta com o anjo a noite toda. Depois, quando o anjo toca a sua coxa com a espada, ele muda o nome de Jacó para Israel. Os filhos de Jacó, eles são os filhos de Israel. Um dos filhos de Jacó era José. José que foi vendido pelos irmãos para ser escravo no Egito. Lá no Egito, depois de uma sucessão de acontecimentos, José se transforma governador do Egito e traz toda a família, Jacó, os irmãos e todos os descendentes para morar no Egito. José morre e depois de algum tempo os hebreus eles são escravizados. Passa-se 400 anos de escravidão e vem Moisés, o libertador. Moisés liberta o povo com o Mar Vermelho, quando se abre, essa história você já conhece bem. E a partir do momento em que eles saem do Egito e eles estão em Canaã, eles passam a ser chamados de israelitas. Depois da morte de Moisés veio Josué. E após a morte de Josué, Israel passa a ser governada por uma sucessão de juízes. Após o período de juízes, entra o período de reis, porque as pessoas queriam um rei. O primeiro rei foi o rei Saul, depois o rei Davi, depois o rei Salomão e o quarto rei, Roboão. O rei Roboão foi o responsável por dividir todo o território de Israel. Ele dividiu Israel em duas partes, o reino do norte e o reino do sul. O reino do sul era chamado de Judá e ele era formado pela tribo de Judá e a tribo de Benjamim. Toda essa região tinha como capital Jerusalém. Então quem morava naquela região toda era chamado de judeu. Já no reino do norte, que era formado por todas as outras tribos, eles continuavam sendo chamados de israelitas. E tem uma diferença entre israelita e israelense. Israelita é sangue, é a descendência, filhos de Jacó, dos filhos de Israel, é sangue. Agora, israelense é quem nasce no território. Um exemplo, eu nasci no Brasil, sou brasileiro. Qualquer pessoa que nasça hoje lá em Israel é considerado israelense e não israelita. É importante lembrar que a capital do Reino do Norte era a cidade de Samaria. Passado algum tempo, o povo se afasta de Deus e acontece a invasão síria, que começa pelo Reino do Norte. Aí, muitas pessoas de outras nações são trazidas para Samaria. As pessoas do Reino do Norte, os israelitas, eles passam a miscigenar com pessoas vindas de outras nações. A junção, as pessoas nascidas dessas miscigenações, dos israelitas e as pessoas vindas de outras nações, essas pessoas nascidas em Samarias, elas passam a ser chamadas de samaritano. Existe uma treta muito grande entre os judeus, que eram o reino do sul, e os samaritanos, o reino do norte. Mas isso aí a gente vai falar num outro vídeo. Continua aí acompanhando as nossas redes sociais para você não perder. Eu espero que de forma rápida eu tenha conseguido te explicar a origem desses nomes, os nomes desses povos que às vezes gera tanta confusão. E eu espero também que isso possa te ajudar na sua leitura bíblica. Que o Papai do Céu te abençoe sempre.